Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui algumas imagens que eu criei com um programa de inteligência artificial. Eu tenho visto, né, que tá havendo uma expansão muito grande nessa área de uso de inteligência artificial para várias áreas. E na área de criação de imagens, por exemplo, a gente tem visto muito na área de ilustração, mas pouco na área de arquitetura. Então eu resolvi embarcar, desenvolver alguns projetos na área de arquitetura e ver o que essa ferramenta é capaz de fazer. Fica comigo aqui até o final do vídeo que vocês vão gostar bastante. O resultado é muito legal, é excepcional, tá bom? Valeu! Gente, vamos lá. Olha só, eu criei uma apresentação para vocês aqui, mostrando mais ou menos o desenvolvimento desse trabalho. Ela não é super detalhada, porque senão esse vídeo ficaria muito grande. Eu vou mostrar para vocês um passo a passo aqui de como que eu cheguei nessas imagens, tá? Inicialmente, eu já falo de cara para vocês, a criatividade voltada para essa área de inteligência artificial aplicada à arquitetura é infinita. Até porque eu acabei optando por criar um vídeo onde a titulação dele, né, onde o título desse vídeo seria Criatividade Infinita. Porque foi essa conclusão que eu cheguei. Eu sou arquiteto, sou designer gráfico, e me impressionou os resultados do programa, entendeu? Que esse programa consegue chegar. Trabalhei muitos anos com modelagem tridimensional e nada chega perto do que eu vi aqui. Eu ainda estou com conhecimento ainda inicial, então eu acredito que essa ferramenta tem um potencial criativo gigantesco, tá bom? Vamos lá. Para isso, o que eu fiz? Eu criei um canal onde eu vou trabalhar com várias temáticas projetuais, né, com vários projetos, com várias temáticas, e eu vou mostrando para vocês a evolução desse trabalho, tá? No vídeo de hoje, que seria o vídeo inicial do nosso canal, eu trouxe um referencial projetual aqui, que é do filme Tron, O Legado. Né? Existem dois filmes, o mais antigo e o mais novo. E eu usei o referencial do filme mais novo. Eu vou mostrar para vocês como que o software evoluiu, como que eu fiz a mescla, né, de projetos e essa estética do Tron, e as imagens que o software me passou, tá? O programa que a gente vai estar usando aqui para fazer isso, existem vários softwares de inteligência, existem vários programas de inteligência artificial sendo utilizados. E o que a gente usou, o que eu usei para fazer isso aqui foi o Midjourney, né? O que é o Midjourney? Ele é uma ferramenta que opera dentro do Discord. Ele produz imagens a partir de textos, né? Ele é gerido por uma inteligência artificial. Ele tem um prompt de comando onde a gente entra com uma contextualização do que a gente quer, né? A gente vai escrever o que a gente quer, porque a inteligência ela não faz por conta própria, então a gente vai passar para elas quais são as características do projeto ou da imagem que a gente quer que ela crie. E a partir daquele texto, ele vai converter aquele texto numa imagem, né? Num projeto, no nosso caso aqui. Tá? Existem outras inteligências, outros programas de inteligência. Tem a Lesca, que a gente tem, e o Playground. Tá? Também são dois outros softwares, mas pelos testes iniciais que eu venho fazendo aqui, o Midjourney é muito superior. Eu achei que as imagens produzidas pelos outros dois não tinham a mesma qualidade do Midjourney. Gente, qual é o meu objetivo aqui, né? O objetivo do meu canal aqui, ou dos vídeos que eu vou lançar. Então, seria, o que eu quero com isso? Né? Eu quero realizar algumas experimentações. É possível usar essa inteligência artificial para arquitetura? Né? Como que essa inteligência artificial vai lidar com essas informações? Quais são os resultados que ela vai produzir? Eu quero saber se isso vai funcionar, se isso é aplicado para a área de arquitetura também. Eu quero ver qual é o potencial também da ferramenta como meio projetual. Que resultado que ela vai criar, né? Se ela entende bem a entrada do prompt textual para ela produzir uma imagem. A gente vai fazer alguns testes aqui para saber. E pelos testes iniciais que eu tenho feito, nos estudos iniciais, eu vou tentar trabalhar aqui com a minha criatividade no grau máximo. Eu vou tentar fazer uma ênfase projetual das imagens, da evolução do meu trabalho aqui, mais voltado para uma arquitetura mais contemporânea. Vou tentar fazer alguma coisa também, mas eu vou mais nessa linha, tá? De projetos mais contemporâneos. Geração de imagens mais nessa área. Gente, eu confesso a vocês que os resultados preliminares que eu vi são assustadores. Né? Eu, assim, trabalhei muitos anos com modelagem computacional e a velocidade com que a inteligência artificial cria as imagens é uma coisa assim, um projeto, né? Se eu fosse criar um projeto que ela cria, né? Criar um projeto, pensar formas, relações volumétricas, a contextualização desse projeto, e depois fosse fazer uma modelagem, fazer a renderização desse projeto, até atingir um nível que ela apresenta para a gente em poucos segundos.
eu levaria dias para fazer uma coisa que ela faz em poucos segundos. Tá? Vou te falar que ela leva aí 30, 40 segundos para pensar um projeto desse, contextualizar e produzir uma imagem renderizada final em menos de 1 minuto. Então, realmente, eu fiquei bem assustado da velocidade com que essa inteligência é capaz de produzir projetos. Gente, eu tô brincando aqui, né? Não sei se, vou brincar de novo, né? O meu referencial projetual é do filme Tron, mas eu vou chamar a moça que vai nos ajudar aqui a fazer essas imagens. Eu vou pegar emprestado aquele conceito do filme do Exterminador do Futuro e vou chamá-la de Skynet. Então essa aqui é a Skynet. Ela que vai fazer, vai me ajudar a construir esses projetos. Essa imagem que vocês estão vendo de fundo já foi uma imagem que eu criei, ela mesma criou dela mesma. Então, eu dei alguns parâmetros iniciais e ela criou essa imagem. Nossa, é muito bonita, assim, os efeitos que essa inteligência artificial é capaz de fazer, realmente, assim, a criatividade é infinita. Né? Eu fiquei tão impressionado que eu chamei, né, a titulação desse filme desse vídeo de criatividade infinita. Ops! Gente, não sei se vocês lembram, mas a Skynet também estava ligada ali à questão dos exterminadores. Eu fiquei um pouco preocupado com isso, né? Do ponto de vista acadêmico, vamos falar assim. Né? Eu já trabalhei também lecionando para o curso de arquitetura, né? Já fui professor de projeto de arquitetura e eu confesso a vocês que me preocupa um pouco o uso dessa ferramenta. Eu fico imaginando uma turma de arquitetura usando totalmente essa ferramenta. Né? Acho que a gente teria assim, resultados excepcionais. A gente teria, eu não sei até que ponto, né, a inteligência artificial, ela vai, né, o aluno pode ficar dependente da criação de uma máquina. Então, mas isso é uma coisa para a gente discutir depois num outro vídeo, né, a gente pode aprofundar um pouquinho essa discussão, mas agora no momento eu falo para vocês que é um potencial incrível, mas ao mesmo tempo me preocupa um pouco, tá? Desse ponto de vista da parte acadêmica do curso de arquitetura, por exemplo, de uma formação de um arquiteto ao longo da faculdade, né? Ele pode se tornar totalmente dependente da máquina. Gente, os vídeos que eu vou lançar, né, ao longo dessa nossa jornada, vou chamar de aprendizagem, a gente vai trabalhar de duas formas. A primeira, né, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de blend, que é a fusão de imagens. Então eu vou dar um referencial, né, vão dar 2 referenciais projetuais para a Skynet. Eu vou dar um referencial projetual de contexto, que eu vou mostrar para ela, olha, eu quero que você crie esse contexto. E vou dar um referencial projetual volumétrico. Então, eu vou dar um projeto para ela, onde a volumetria daquele projeto, a interação das formas daquele projeto me agrada, e eu quero que ela mescle uma imagem com a outra. Então, por isso que vem o nome Blend. Ou a outra forma que a gente vai trabalhar seria eu fazer uma descrição, né, do que eu estou imaginando diretamente para ela. E ela vai produzir uma imagem a partir de uma descrição textual que eu for fazer, explicando exatamente o que eu desejo. Né? Eu vou falar, eu quero que você faça uma coisa assim, dessa forma, vai ter tal cor, a paleta de cores é tal forma, vai ter uma iluminação indireta ou indireta, tal volumetria, mais pontiaguda, uma coisa mais orgânica, uma coisa mais geometrizada, e ela vai criar essa imagem para a gente. Então, essas vão ser as duas formas. Na capa dos meus vídeos, ou vai estar escrito Blend, ou vai estar escrito Imagine, só para vocês entenderem. Quando for Blend, vai ser um vídeo que foi feito através de fusão de imagens. Imagine, eu entrei direto com o texto, tá bom? Depois, mais para frente, se tiverem interesse, eu posso mostrar ali como é que cria uma conta lá no Discord para vocês ativarem esse robô de inteligência, tá bom? Mas nesse vídeo inicial, eu quero mostrar para vocês o resultado ou o potencial da ferramenta. Agora chega de enrolação, né? Vamos direto ao processo aqui, vamos ver o que deu o negócio. Gente, o Tron, retomando de novo, ele é nosso referencial estético. O que é referencial estético? As cores, as texturas, as formas, a inteligência artificial ela vai fazer a leitura desses elementos da própria imagem. E a partir daí, vou fazer a fusão com uma outra imagem e vai me gerar um projeto a partir daquilo. Qual é o meu referencial projetual? Eu escolhi esse projeto, é um projeto aleatório. Se fosse um outro projeto, geraria um outro resultado. Então, dificilmente, né, ou impossivelmente, vamos falar assim, a gente vai ter produtos finais iguais. Então, cada um vai pegar um projeto, vai pegar uma referência contextual. E isso vai gerar produtos diferentes. Então, eu tenho esse projeto, que eu tenho ali, né, a presença nesse projeto que eu gostei, foi essa escada, né, essa entrada, essa forma bem geométrica, de certa forma um pouco rítmica.
e eu tenho aquele referencial contextual, que é aquela imagem do drone, né? Aquela coisa escura, com algumas luzes, né? Esse tom meio avermelhado e o tom azul, né? Que são as partes lá dos personagens do filme, né? O grupo do mal, o grupo do bem. O grupo do mal é o amarelo, o grupo do bem é o azul, né? Para quem não viu o filme, um filme muito bonito, é uma estética muito interessante. Eu gosto muito do filme. Indico para quem nunca viu esse filme que veja, que é bem interessante. Gente, essa foi a minha cara quando eu vi o resultado, né? A primeira experiência que eu fiz, abri a conta, instalei o robô e mandei fazer essa mesclagem. E quando saiu o resultado, eu falei, nossa, impressionante. Eu realmente fiquei assim, é uma coisa que eu não estava esperando que saísse assim tão interessante. Eu vi quando eu tive contato pela primeira vez, eu vi ilustrações. Não tinha visto um projeto de arquitetura ainda. Então, quando teve o primeiro projeto que eu consegui fazer, eu falei, nossa, ficou muito legal. A coisa faz tão rápida e eu levaria dias para fazer uma construção de um projeto como aquele. Assim, então, como eu sou arquiteto, tá? Sou designer gráfico, e eu pensei, poxa, aquela moça vai furar meu olho, porque não tem uma outra coisa, né? Ela vai tomar conta, né? Eu não sei como que vai ser esse projeto de inteligência artificial espalhando, né? Eu não sei como é que vai ficar a questão de produção de arquitetura. Gente, essa foi a primeira imagem que ele me gerou a partir da fusão daquelas outras duas. Então, eu coloquei alguns inputs adicionais, né, que seria, eu falei, olha, eu quero que você faça uma imagem noturna, eu quero que tenha chuva, né, que seja representado chuva, e eu quero que seja feito no marihuana. O resultado foi esse. Então, vocês podem ver que, tipo, ele criou um projeto do nada, baseado na mescla de duas imagens. Então, assim, é um projeto único. Dificilmente vocês usarem vocês teriam que usar as mesmas imagens para ter o mesmo resultado com os mesmos inputs, senão você vai ter resultados diferentes. Então, assim, ele contextualizou a imagem, ela tem as angulações que a gente consegue perceber no outro desenho inicial. Tá vendo? Ele fez arroz, tem os reflexos, a renderização é perfeita. A gente tem aqui uma outra imagem também, né, que eu tenho como input também adicionais, aquelas duas imagens, as mesclas das duas imagens, que é a questão noturna com chuva e numa área urbana. Vocês vão perceber que a tipologia que ele criou, projetou, elas tem uma coerência em relação à fusão das imagens. Tem uma outra imagem que eu pedi para que ele fizesse. Só um detalhe, o Midjourney, ele gera 4 imagens por vez. Então, você dá se você fizer por blend, né, que é por mistura, ele vai gerar 4 imagens. Se você fizer por entrada textual, ele também vai gerar 4 imagens. São 4 tipos ali diferentes e você vai acabar escolhendo por um tipo ou outro. Então, você vê aqui que ele mantém a ideia do Tron, né, as luzes, né, a gente consegue ver os reflexos que ele cria, né, a imagem tem um pouco de embaçamento, né, de fumaça, a gente percebe isso lá na imagem contextual nossa do Tron também. Então, assim, eu particularmente, como arquiteto, achei excepcional. A ferramenta tem muito potencial. Aqui tem uma outra imagem que eu pedi para que seja feita também, uma imagem noturna, agora com planeta, e eu queria que colocasse um espelho d'água. Então, a gente vê aqui também que ele juntou isso na imagem, combinou as duas imagens, mais esses inputs adicionais, e gerou essa imagem aqui espetacular, entendeu? Então, assim, tem vários elementos aqui que compõem as duas outras imagens. Nessa imagem aqui, o que eu fiz? Eu pedi para que ele juntasse as duas imagens, que ele fizesse uma imagem noturna. Às vezes ele é um pouco teimoso, a Skynet às vezes você fala, eu quero um céu noturno. Às vezes na tua cabeça eu estou pensando em ter um céu mais escuro. Às vezes ele coloca um céu de fim de tarde, um céu um pouco nublado, com uma cara de chuva, igual vocês estão vendo aqui. Mas inicialmente o input de entrada foi imagem noturna, tá? Foi um céu noturno. Com chuva, e eu pedi dessa vez que ele gerasse, né? Eu entrei como input uma espaçonave. Então você vê que ele fez a mescla, gerou um projeto para mim com cara de espaçonave, mas dentro do contexto de projeto. Então, gente, eu achei assim, um nível de detalhe, de composição formal muito grande, muito interessante. A gente tem aqui um outro projeto, né, uma outra variação, né, faz parte da família de geração dele, né, igual eu falei para vocês que é de 4 em 4. Então a questão, pedir imagem noturna com relâmpago e que fosse uma espaçonave. Ele gerou para mim esse outro ponto de vista. Né? Você vê que ele coloca até, às vezes, pessoas, né? Essas pessoas eu não pedi para que fossem colocadas, mas ele colocou, acredito, para a gente ver a questão da escala, né? Qual a proporcionalidade entre a escala humana e o projeto que ele desenvolveu. Aqui eu tenho mais um projeto também, mesma coisa, ideia com os mesmos inputs, relâmpago e espaçonave.
Olha como é que ele consegue, ele faz essa cachoeira de luz, né? Da questão da luz branca, né? Da luz azulada, que ele pegou da imagem referencial do Tron e da luz avermelhada. Ele fez essa mescla, eu achei que foi muito interessante. Se você ver a questão dos relâmpagos ali, então tem um céu meio com esses relâmpagos. Aqui eu tenho uma outra imagem, né, que ele criou da mesma família, né, mas fazendo uma alteração volumétrica da forma que ele faz isso. Também bastante interessante, né, criou uma entrada grande ali de luz, né, colocou de novo a figura humana para a gente ter uma ideia de escala. E aqui eu tenho uma imagem onde a gente só teve uma mescla, eu não coloquei inputs adicionais. Eu só pedi para ele mesclar de forma pura aquele projeto de arquitetura mais aquele contexto do Tron. Então ele gerou para mim esse projeto. De certa forma ele até lembra um pouco, né, o outro projeto, né? Então você tem um certo ritmo ali, ele manteve a questão das cores, né? Ele pegou as cores mais escuras do projeto, colocou alguns elementos meio avermelhados, usou as tonalidades azuis, e uma coisa que eu achei bem interessante, ele retomou aqui na imagem a questão das escadas. A gente consegue ver aquelas escadas de acesso que está lá na imagem que eu dei para ele como imagem de referência. Criou aqui um átrio grande, né? Você tem ficou um design arquitetônico futurista, né? Bem contemporâneo. Aqui a gente tem uma outra variação da mesma família, né? Mostrando também, ele usou também a questão do ritmo, dividiu em 3 partes ali, manteve a ideia da escada. Aqui a gente tem um outro projeto, mas aqui ele usou um pouco dessa iluminação, né? Pegando a fachada toda aqueles prédios, né? Esse acesso, manteve a questão da escada de novo, e as luzes descendo até na parte aqui do nível do pedestre, né? Criou umas estruturas lá dentro, usou esses reflexos de luz avermelhada azulada, muito legal. E aqui mais uma imagem também da mesma família. Você vê que ele faz variações volumétricas da forma. Gente, depois o que eu fiz? Como eu estava testando ainda, eu troquei o projeto, aquele que eu tinha pego, e coloquei esse prédio aqui. Eu achei bastante interessante que ele entendeu que isso é um prédio, que não era uma coisa baixa, era uma arquitetura mais verticalizada. E ele gerou esses resultados. Olha como é que a inteligência entendeu que aquele era um objeto mais verticalizado e criou um prédio, né? Ele usou as mesmas formas, né? Essa forma mais pontiaguda, né? Criou uma estrutura mais verticalizada. Não tem inputs adicionais. Tem a questão da imagem noturna que eu pedi, né? Mas eu acredito que se eu não tivesse entrado com esse input também, não daria diferença, porque a própria imagem contextual, ela é uma imagem escura. Então, eu acredito que ele entenderia isso também. Variações aqui da mesma família também, né? Questão do projeto. E aqui uma outra variação também da mesma família. E a quarta variação da mesma família. Então, você vê ali que cada uma ele criou uma característica um pouco diferente, mas você tem, na essência, uma variação da mesma forma, entendeu? Gente, esse vídeo vai ficar aqui, vai ser só o começo na nossa jornada aqui de aprendizado, né? Eu acho que a gente, mais para frente, a gente pode, né, vocês também podem desenvolver outras imagens, pode mandar para mim, eu crio um vídeo aqui para o pessoal, vamos tentar criar uma comunidade aqui, estudar isso, aplicar essa arquitetura, acho que vai ser uma ideia bastante interessante. Não conheço nenhum canal que faça isso, mas meio que a gente pode aqui tentar trabalhar em conjunto, algumas informações, construir esse conhecimento em conjunto, tá? E essas imagens eu vou colocar, as imagens separadas, eu vou colocar no meu Instagram é esse Fernando Capuzzo, vai estar lá, quem quiser acessar, depois ver as imagens com mais detalhes também, fora aqui do vídeo do YouTube, pode entrar lá no meu Instagram e olhar as imagens lá. À medida que que eu for lançando outros vídeos, né, eu vou tentar trabalhar uma gama de projetos grandes, né, não vou tentar ficar só em casa ou em prédio, eu vou tentar trabalhar algumas outras temáticas, né, em arquitetura. Já criei algumas coisas, vou tentar trabalhar mais na linha mais contemporânea da arquitetura, né, com imagens mais contemporâneas, que é uma linha que eu gosto mais de trabalhar. Mas se vocês tiverem alguma sugestão, quiser mandar para mim aqui no vídeo, colocar nos comentários aqui, tenta fazer uma mescla disso com aquilo, ou algum contexto específico que vocês querem que eu teste aqui, acho que vai ser legal, coloca no comentário que eu tento fazer isso aqui, ou me manda lá no meu direct do Instagram também, que eu também vou pegar essa informação, quem sabe eu faço um vídeo para vocês aqui. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!